É a mensagem da obra Palavras da Vida Eterna. Confiemos servindo. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesmo. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Asseguras o mérito da semente, valorizando-lhe as qualidades, mas se alguém foge de plantá-la, todo o teu esforço verbal terá sido vão. Gabas-te de possuir primorosos talentos artísticos, no entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Esboças valioso projeto para o levantamento de largo edifício, entretanto, não promoves a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao mofo. Confias plenamente no credor que te emprestou recursos determinados, todavia, se não pagas a dívidas, serás levado à insolvência. Apregou as vantagens de certa máquina, mas se ninguém lhe experimenta os mecanismos na atividade, o engenho, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. Assim também, nos assuntos da alma, em verdade, reverenciamos a providência divina, depositados em Cristo, a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizarmos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente, mas não adianta. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus e da espiritualidade amiga presente entre nós agradecemos esta oportunidade de crescimento, de melhoria e de poder aplicar a nossa vontade de trabalhar em sua seara mais preparados e também com os ensinamentos nos tornando pessoas melhores. Nós rogamos, Mestre Jesus, que nos fortaleça todo o grupo de trabalhadores da nossa casa espírita, para que possamos trabalhar em sua seara, honrando os seus ensinamentos e os trabalhos que são nos designados. Gratidão, Mestre Jesus, gratidão, amigos que aqui estão conosco, e assim nós pedimos permissão para iniciar os estudos desta noite. Assim seja. Eu quero apresentar a todos vocês a doutora Leila Magri. Muitas pessoas já conhecem a doutora Leila, mas eu acho que dentro do nosso grupo não são todos que conhecem o belo trabalho que ela faz nesta área que hoje ela vai colocar para nós, do luto, o luto e a doutrina espírita. A doutora Leila Magri, ela está na FEGO há aproximadamente 9 anos. Ela já é muito preparada, fez o ESD, e desde essa época ela está no GEAF, participando de seminários, estudos das obras, e atualmente fazendo o MEP e também é integrante do grupo de atendimento fraterno. Profissionalmente, ela atende enlutados e familiares por meio da terapia com abordagem arte terapêutica em cuidados paliativos e grupos de acolhimento. Na casa espírita, ela pratica o diálogo fraterno com enlutados. É médica pela UFG, pediatra com residência médica pelo HGG e Hospital Geral de Goiânia. Bacharel em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás, tem pós-graduação em Design Estratégico pelo Instituto Europeu de Design, é arte terapêutica pela Alquimia Arte e faz acolhimento e acompanhamento terapêutico de enlutados, né, com abordagem arte terapêutica individual em grupos, faz acolhimento e acompanhamento de pacientes e familiares em cuidados paliativos. E também ela faz o atendimento arte terapêutico de crianças, adolescentes
e adultos. É um prazer, doutora Leila Magri, ter a senhora aqui conosco hoje, abrindo esse assunto, nos fortalecendo para que nós possamos estar a cada dia mais preparados e também nós esperamos estar com a senhora mais vezes para que possamos nos aprofundar mais nesse assunto. Contamos com a senhora e temos a nossa gratidão. Que Deus te abençoe e ilumine neste momento aqui entre nós e sempre. Obrigada. Obrigada pelas palavras, Bárbara, mas aqui eu sou aprendiz, né? Estamos aí todos juntos no atendimento e aprendo todos os dias com os meus colegas de trabalho, aprendo com vocês no grupo ali o tempo todo, então estou seguindo aí o caminho do estudo, da evolução, do trabalho, né? Estamos todos aqui na mesma jornada, viu? Bom, eu agradeço, né, o acolhimento todo de vocês. Eu vou começar a compartilhar a minha tela vamos ver. Esse tema, a gente até conversou muito entre o grupo lá da quarta-feira, né? Eu, a Selene, a Jussara, o Nelson, que desde o início a gente tem percebido, e agora, nesse momento que a gente está vivendo, após a pandemia, a gente está vivendo muita busca pelo luto. Infelizmente, estamos aí convivendo também com muitos casos de suicídio e as pessoas familiares, os sobreviventes, né? Têm nos procurado bastante no atendimento. Então, eu acho que esse assunto, a gente conversando entre o grupo e com a Zezé, a gente viu a importância da gente trocar algumas palavras, da gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, dada a necessidade, né? Porque a gente sabe que o sofrimento é muito grande e é muito importante que a gente auxilie até para uma forma de prevenção a doenças psiquiátricas, a transtornos e até mesmo até o suicídio, mediante tamanho sofrimento, né? Bom, começar a falar sobre luto, falar sobre morte, é trabalhar em algo muito profundo, em sentimento, enraigados, em relacionamentos, em crenças. É como adentrar num quarto escuro que a gente vai ter que palpar devagar todos os objetos, todos os móveis, para que a gente se situa e para que a gente possa atingir o objetivo de auxiliar. Então, é uma, digamos assim, é uma seara, né, muito difícil, mas é uma oportunidade muito sublime, porque a gente pede licença e adentra a intimidade do sentimento dessas pessoas, e a gente tem uma oportunidade de crescimento também muito grande. Então, eu acho que é uma abordagem que nos faz crescer muito no dia a dia também, como ser humano, como profissionais, quem trabalha na área, enfim, é muito aprendizado e acho que há uma contrapartida do amor que a gente prega tanto e é a base da nossa doutrina, e acho que é o exercício do amor que nos chama a trabalhar aí com os enlutados, né? Antes da gente começar a falar sobre alguma coisa, eu vou dividir mais ou menos aqui essa conversa nossa em alguns conceitos, alguma coisa da base do luto, muito superficialmente, mas para a gente ter uma ideia que ao abordar essas pessoas, que a gente compreenda as fases, compreenda todo o histórico, para a gente saber como acolher essas pessoas. E depois a gente vai falar sobre a doutrina em si, como que ela lança luz, né, nesse apoio, nesse acolhimento.
Mas antes da gente começar, eu queria contar 3 coisas que são muito atuais, né? Que vou compartilhar com vocês, assim, 3 grandes novidades que acho que a população mundial não sabe, né? Primeiro, que apesar de todas as vantagens da ciência, 100% das pessoas ainda morrem. Isso deve ser novidade, né, gente? Porque ninguém pensa na morte, todo mundo tem dificuldade em falar sobre morte, em falar sobre luto. Então, tá aí a novidade, todo mundo morre, né? A segunda, nenhuma família é perfeita e ninguém é imune à perda. Quer dizer, em algum momento, algum dia, nós vamos conviver com o luto de alguma maneira, de acordo com algum elo. E a terceira é que não será a primeira vez que a gente vai morrer. Então, a gente, nem outra pessoa, então eu fico perguntando, se não é a primeira vez, se a gente sabe que nós caminhamos para isso, por que que a gente não fala sobre a morte? Por que que a gente não se prepara para esse momento? Por que que a gente tem tanta dificuldade para lidar com essas pessoas que estão sofrendo por um luto? E aí, quando a gente fala de morte, vem todo conceito teórico, né? O primeiro que eu quero apresentar aqui é da Elizabeth Kübler-Ross. A Elizabeth, ela foi uma psiquiatra austríaca que trabalhou nos Estados Unidos e ela começou a trabalhar com a morte. Ela é autora de vários livros, entre eles sobre a morte, né, que ela abordou todo. Ela, como psiquiatra, ela conclamava ali o grupo de residentes para fazer seminários com as pessoas em fase terminal. Então, ela chamava aqueles pacientes, chamava os estudantes e conversavam ali, e ela dizia o seguinte, que o mestre dela era o paciente, era aquela pessoa que estava em fase terminal, estava à beira da morte, porque ela queria aprender com ele, né? Como lidar com a morte, com o luto. Então, ela falou, vou aprender com quem está vivendo esse luto, essa perda, digamos assim, né? Então, ela foi escrevendo, foi discutindo tudo isso, e ela percebeu o seguinte, que para ela, depois de tanto seminário, de tantas discussões sobre o tema, de tanta abordagem que ela teve, e ela tinha uma sensibilidade muito grande, ela ouvia bastante essas pessoas, ela concluiu que a morte do corpo é como uma borboleta que deixa um casulo, né? Ela dizia que a morte é só uma transição para uma outra fase, para uma outra etapa. Quer dizer, nós podemos deixar uma vestimenta, né? Passar por um período de transição, fazer uma passagem para um estado de consciência mais amplo. Então, ela acreditava que realmente nós iríamos nos libertar para uma nova consciência, que a gente deixava aquele casulo e emancipava para um novo crescimento. Então, que a gente libertava de algo, como era o corpo físico, alguma coisa que a gente não precisava mais. Eu vou abandonar o meu corpo físico e vou embora, né? Então, ela dizia que era como guardar um casaco de frio quando chega a primavera, quer dizer, eu não preciso mais, eu tenho outras coisas para viver. Então, ela definiu a morte como sendo esse estágio, essa passagem, essa transição. E aí, quando a gente pensa nesse voo, quando a gente pensa nesse voo da borboleta, nessa viagem, nessa passagem, a gente tem uma noção muito plena, muito ampla, muito suave da morte. Mas quando a gente vai viver isso, a gente não espera por nem nada pesado, nada tempestade, até que isso nos acometa. Então, eu comparo o nosso estágio,
o nosso dia a dia, a nossa vida, como uma praia serena, uma praia calma, bonita, colorida, onde o céu está limpo e aquelas ondas vão se formando, vão batendo, como o nosso dia a dia, percorrendo a nossa rotina, até que, de repente, o tempo se fecha. Então, quando a morte nos visita, quando a gente está diante de alguma proposta da morte, o tempo se fecha. A gente começa a lidar com algo mais denso, mais difícil. A gente já começa a elaborar uma possível perda, alguma dificuldade, e a gente já começa a se preparar. Quando esse tempo muda, porque com aquela praia bonita, eu nem penso na morte. Mas quando as coisas nos acometem, quando elas aproximam de nós, a gente já começa a se preparar. Se você está numa praia tranquila, com sol, a praia está calma, você não se preocupa, você curte aquele momento. Mas quando você vê um temporal se fazendo, se formando, você tem que se preparar. Ou você corre, ou você pega um guarda-chuva, ou você vai se abrigar, você toma alguma providência. Então, sempre quando a gente recebe uma notícia de uma possibilidade da morte, ou quando a gente entra em contato com algo que nos ameaça, que nos desafia, chama atenção e a gente entra meio que num estado de alerta, né? Então, a morte pode chegar a qualquer momento. É como um temporal que se forma e a gente vai ter que lidar com isso. Só que aí, isso cresce, isso complica. A gente entra num caos, não tem como fugir. Ela vem, forma uma onda muito grande, muito forte, e a gente se sente como esse barquinho está aí, como esse barquinho frágil que está aí à deriva, que ele não sabe nem para onde ir, nem como ele vai sair desse movimento todo, dessa onda, dessa força que está levando ele para um outro lado que ele não imaginava que ele precisasse ir, ou tivesse que ir, enfim, é algo que ele não tem controle. E a sensação de quem lida com esse estágio, com a morte, com o luto, é exatamente essa. A gente não tem controle. Aliás, isso é uma outra novidade também, que a gente pode colocar ali numa daquelas três. A gente não controla nada, né? Então, a gente acha que tem controle sobre alguma coisa, mas a vida nos coloca em provas, em desafios, em situações que a gente não imaginava e que a gente não se preparou para isso, mas que a gente vai ter que lidar com elas a qualquer momento. E aí vem o luto, né? A morte chegou, veio o luto e eu estou à deriva. Eu não sei como lidar com isso. Eu só sei que eu não sei nada, que eu não sei dizer o que eu estou sentindo. Porque na vida tem momentos, tem situações que a gente não consegue nem expressar com palavras o que a gente sente. A morte, o luto, é uma dessas situações. Se você perguntar para quem está enlutado, se você pergunta para quem está à beira da morte, o que você está sentindo, é uma onda grande de sentimentos, é tanto sentir que a gente não encontra palavras para traduzir aquilo que nós estamos sentindo, ou que aquela pessoa sente naquele momento. Então, o tempo de morrer é um desses momentos que a gente não consegue expressar muito com palavras, mas o sofrimento está lá, né? E o indizível, segundo a Ana Cláudia Quintana, é isso, é a melhor expressão para traduzir a vivência da morte e do luto. E se a gente for avaliar a humanidade, a história do ser humano, a gente vê que a morte é comparável a um pior golpe, né? Ou um dos piores golpes que o espírito humano pode enfrentar. Então, a perda de alguém próximo, a perda de alguém que a gente
estabelece um vínculo, que a gente ama, que faz parte do nosso convívio, é realmente uma dor, por vezes, insuportável. E a gente tem que compreender esse primeiro ponto. A dor é muito forte. A dor, ela existe. Ela está ali presente, ela é intensa e ela golpeia a ponto de deixar as pessoas como aquele barquinho ali, muito à deriva. Mas e essa dor? De onde ela vem? O que que ela quer dizer para a gente? O que que ela traz com ela? É uma dor. Todo mundo, se você pergunta, alguém está em luto? Está doendo. Está doendo, está doendo. Está doendo tudo. Está doendo fundo. Não tem um lugar, não tem uma intensidade mais ou menos, ou está doendo só aqui, não está doendo lá. Dói tudo, dói profundo, dói bastante, né? E aí, a partir dessa dor, a gente começa a se questionar. Está doendo demais, por quê? Mas Deus não é justo comigo. Eu não fiz nada para merecer isso. Por quê, né? A vida não é boa. Então, está acontecendo isso comigo e isso não é bom. Isso não. Então, você começa a questionar a vida, a questionar Deus, a trazer 1000 questões para buscar respostas, né? Parks é um autor, é um psicólogo, psiquiatra também, que estudou muito luto. Ele faleceu, inclusive, esse ano, no mês de janeiro. Ele tem um livro que é a base, né, do estudo do luto, então chama Amor e Perda. E ele diz o seguinte, que a dor do luto é parte da vida, tanto quanto a alegria de viver. Então, por que é que a gente estranha tanto? Já que a gente não estranha a alegria, né? Quando a gente está no momento feliz da vida, quando a gente está curtindo as coisas boas, né? Que a gente atinge os nossos objetivos, está realizando nossos sonhos, a gente vive aquilo com uma plenitude tão grande e acha que a vida é boa, mas quando a gente vai viver esse outro lado que faz parte da vida também, ela desorganiza totalmente a gente, né? E aí ele diz o seguinte, que o preço da dor, né, do luto, é o preço do amor, é o preço do compromisso. Se eu não gosto, se eu não amo, a perda não vai me impactar, a perda não vai me fazer sofrer. E quanto mais eu gosto, mais eu convivo, mais eu estabeleço um vínculo, mais eu tenho afeto por aquela pessoa, maior a dor, maior o meu sofrimento mediante a perda, que depois a gente vai ver que talvez esse termo, né, perda, não seja o mais adequado, mas eu vou mencionar porque é dessa maneira que muitas pessoas vão chegar até nós, né? Eu perdi alguém, eu perdi. Então, a gente vai relacionar isso também a uma situação que as pessoas colocam, né? Para depois a gente ter um entendimento maior que a doutrina nos esclarece a respeito disso, né? E aí é o seguinte, aí tem um psicólogo que diz o seguinte, que se há um propósito na vida, se a dor faz parte da vida, então tem que ter um propósito, né? Então, dói, todo mundo fala, todo mundo tem até uma historinha, né, que é contada, por exemplo, bate na porta de uma casa e pede algum favor para alguém que nunca perdeu ninguém, para alguma família que nunca perdeu um ente querido, né? Você não vai encontrar, porque todo mundo vai encontrar alguém que em algum momento morreu. E aí a gente fica se perguntando, então, se morrer, dói. Se a dor faz parte da vida, então tem que ter um sentido, tem que ter um sentido nessa dor. Porque senão, por que ela está presente na nossa existência, na nossa experiência, na nossa vida? Então, cabe a cada um de nós descobrir com responsabilidade qual é o sentido da vida e desse sofrimento. Então, e às vezes o sentido que eu encontro não é o mesmo que você encontra. Os sentidos são muito
de uma pessoa, varia muito de uma pessoa para outra. Então, mas tem um propósito nisso, e a gente tem que ir atrás. Então, nesse terreno árido da morte, do luto, tem que brotar alguma coisa. A gente tem que tentar identificar algo que vai nascer ali, algo que vai crescer, que vai fazer com que eu me torne uma pessoa melhor. Tem que haver um sentido, né? Então, às vezes, isso requer tempo, às vezes não é imediato, né? A gente passa por muitas outras dores na vida, que não o luto, e que a gente também, às vezes, demora a encontrar sentido, né? Tem dificuldades, tem obstáculos, tem desafios que a gente enfrenta, que na hora a gente fala, como aquela senhorinha ali, Deus não é justo, por que eu estou passando por isso? E depois a gente vai entender que a vida é sim muito sábia, né? A Lucilena Galvão fala isso, que a vida vai trazendo para a gente as coisas que a gente precisa para crescer. Então, todos os obstáculos, todos os desafios, todas as dores que nós enfrentamos ou que nós vivenciamos são dores necessárias para a nossa evolução. Então, talvez no momento que eu esteja vivendo aquilo, eu não consigo enxergar nada, eu não consigo ver nada. Mas com o tempo, eu posso encontrar um significado para aquela situação, para aquela dor que eu estou enfrentando, né? Portanto, se a vida tem um sentido, o sofrimento também tem. E aí aparece a doutrina espírita, né? Para dizer alguma coisa para a gente. Porque se o luto é um quarto escuro, é um túnel escuro que a gente entra sem ter vontade de entrar, de repente você é jogado ali dentro, a doutrina espírita, ela é uma luz no final desse túnel. Ela vai trazer para a gente os argumentos, o consolo, o entendimento que nós precisamos para trazer um significado para essa dor. E aí, a gente começa com essa passagem do Evangelho que diz que Deus criou os homens iguais frente à dor. Agora, por quê? Porque Deus é cruel, que Ele criou a dor? Não, porque Ele quer nos ensinar algo com essa dor. E começa para a gente entender que se a dor é algo muito difícil da gente enfrentar, nós não deveríamos também causar dor nas outras pessoas. Então, seria um sentido, um ponto de partida para que a gente entendesse o porquê dessa dor. Mas é algo muito maior, muito mais amplo, muito mais significados eu vou encontrar nessa dor causada pelo luto. Mas isso nos diz que nós todos estamos expostos à dor. Nós todos somos vulneráveis à dor. A gente fala que o principal legado que a pandemia nos trouxe foi exatamente esse, foi na condição de igualdade e de vulnerabilidade. Nós somos todos iguais e todos vulneráveis. Então, nós somos todos igualmente vulneráveis e reativos à dor. E a dor tem que ter um significado. E a Lívia Cerqueira diz o seguinte, que a dor é necessária à condição evolutiva do ser humano. E ela funciona como aquela professora brava, né? Que mostra para a gente que a gente tem que mudar, que a gente tem que, né? E se a gente for pensar dessa maneira, até em relação à pandemia, a gente consegue entender também que a pandemia pode ter sido aquela mãe brava, né? Aquela mestra brava, que colocou para a gente uma necessidade, uma severidade, mas para a gente aprender alguma coisa com ela. E aí, às vezes, eu me pergunto, será que a gente aprendeu alguma coisa? Será que a gente conseguiu extrair alguma lição de tudo isso, né? De tudo que essa humanidade passou, de tudo que estamos passando nessa transição, né? Que nós temos que entrar em contato. E o luto é uma condição de crescimento. O luto é uma condição de dor que nos remete a uma condição evolutiva também.
Então, não é uma dor em vão. A doutrina também ela reforça isso, que existe um porquê para nós enfrentarmos isso. E que enquanto condição de mundo de provas e expiações, nós temos que passar por esse processo. Então, isso é comum para a nossa condição, para o nosso nível evolutivo, porque em mundos que são mais evoluídos, né, em que a matéria é diferente, em que toda a evolução espiritual ela é mais avançada, não há esse sofrimento tão grande como ainda há na nossa condição. Então, há uma explicação, há uma sequência evolutiva nisso. Então, nos mundos evoluídos, né, o Evangelho mostra isso, que na morte nada tem dos horrores que tem para nós aqui a deterioração da matéria, né, todo esse processo que envolve o luto, essa dor, esses questionamentos, isso é próprio da nossa condição. Isso é próprio do nosso nível evolutivo. Então, nós precisamos disso para crescer, para nos mostrar alguma coisa que nós precisamos aprender. Não é em vão. E aí os questionamentos, eles continuam. Quem está vivendo o luto é cheio de questões, é cheio de perguntas, né? E uma dessas, o que está acontecendo comigo? Eu não sou mais a mesma, eu não consigo levantar da cama. E eu coloquei essa imagem aí do quebra-cabeça, que foi exatamente a tradução que uma paciente minha falou, né? Ela ficou viúva e ela falou para mim, está faltando, a sensação que eu tenho é que o meu quebra-cabeça que estava montado, ele agora pegaram a peça principal, sumiram com ela e ele se desorganizou e eu não consigo mais encaixar peça com peça. Foi essa a metáfora que ela usou para dizer para mim o que ela estava sentindo. Então, é uma tempestade mesmo, é aquela imagem, é um tsunami, é uma onda imensa que acomete a gente, que desorganiza totalmente, né? Então, o luto, o que é o luto? É um processo, ele é um processo. Então, não é uma fase, é um processo, porque fase tem começo, meio e fim, mas o luto é um processo de mudança, de adaptação. Quer dizer, você tinha um relacionamento, você estabeleceu um vínculo com uma pessoa, você sentia amor por ela. E de repente aquele vínculo ele se quebra, ele se rompe, aquela pessoa não está mais ao seu alcance físico e você não consegue entender o que está acontecendo com a sua vida, porque você também é modificado com esse processo. Então, nós somos seres humanos que estabelecemos e temos necessidade de vincular uns aos outros. Desde a nossa infância, desde bebê, o bebezinho faz o primeiro vínculo com a mãe. E aí, a partir daí, a gente vai estabelecendo outros vínculos. Então, de repente, você tem que romper, aquilo é rompido de alguma maneira, né? E você se perde, você procura aonde que eu estou nisso. E quando a gente fala em luto, nós estamos falando em luto por perda de um ente querido, por morte, mas pode acontecer por uma morte de um animal, pode acontecer por uma mudança, por uma mudança de trabalho, por questões muito que às vezes não são reconhecidas, mas o luto é um processo que se instala em qualquer rompimento de vínculo, em qualquer mudança, né, na sua relação, do seu mundo presumido ali, o que pode te desorganizar. Então, o luto não é só sentir a falta da pessoa e ficar triste. O luto é uma desorganização, é uma sensação de insegurança, de desamparo, de ameaça, de falta de reconhecimento de si próprio, né? A gente vai ver que existem muitas mudanças que acontecem no organismo da gente, no nosso emocional, no cognitivo. Então, é como se o nosso corpo e a nossa mente tivesse indignado, tivesse protestando
contra aquela dor que aconteceu, que ela chegou sem pedir licença e ela está por conta, né? E o luto pode começar antes dessa perda. Quando a gente está vivendo um processo, né? Isso a gente vê muito quando a gente tem um familiar ali que está em fase terminal, que está em processo de um adoecimento grave, a gente já começa a elaborar um luto antecipatório. A gente começa a ter toda a mudança ali do nosso comportamento, sentimentos, mudanças físicas, mudanças, às vezes, na própria dinâmica familiar, né? Então, olha, quem organizava tudo aqui era a Maria, agora a Maria está ali acamada e gravemente enferma, com grande chance para evoluir a óbito, e agora como que a gente fica? Já começa a mudar aquela dinâmica familiar, já começa, às vezes, se aquela pessoa é provedor, ou se você acaba tendo muitos gastos, muita despesa em relação àquelas doenças, há também uma instabilidade, uma dificuldade financeira, enfim, são mudanças múltiplas que acontecem. Então, a gente está falando do âmbito emocional, do âmbito do sentimento, né? De como a pessoa se coloca emocionalmente, mas existem outras estruturas que são também afetadas e que contribuem para essa desorganização, para essa dor ou para essas perdas, né, funcionais, alterações físicas, enfim, por muitas coisas. E aí a gente vai ver que o luto, ele manifesta, então, não só com a tristeza, com o choro, causa alterações cognitivas, falta de concentração, uma negação, a pessoa fica meio desorientada, confusa. Na questão emocional, você sente raiva ao mesmo tempo que sente culpa, isso é muito comum, né? As pessoas que sofrem luta, será que eu fiz o suficiente? Eu devia ter feito isso, eu devia ter ido para tal lugar, ou não devia ter saído de perto. Tem muitas questões que são também levantadas nesse momento, tristeza, ansiedade, confusão, medo, né? No aspecto físico, muda o sono, dá aquela angústia, taquicardia, falta de ar, né? Muda cefaleia, tem muitas dores de cabeça, sociocultural, a pessoa tende a se isolar, ela não quer relacionar com muitas pessoas, ela não sente vontade de sair de casa, então tem muitas outras. E o foco nosso essencial aqui, que seria o espiritual, que também é afetado, né? Então, a pessoa vai chegar e vai contar que sonhou com a pessoa que faleceu, vai ter raiva de Deus, vai questionar a fé, vai mudar a percepção que ela tem da religião ou da divindade dela, né, do divino que ela, às vezes, cultuou a vida inteira. Nesse momento, ela se questiona, ela se coloca, né, numa posição de questionar, de se rebelar. Então, não é incomum que, por exemplo, lá no nosso atendimento, a gente receba pessoas que são de religiões, né, católica, evangélica, e que nesse momento do luto, eles questionam, porque eles estão buscando alguma coisa que faça sentido, né? A gente não está buscando um sentido para essa dor, um significado para esse processo, então eles começam abordando essa questão espiritual, né? Peraí, Deus não está sendo legal comigo. Aquilo que eu acreditava, que eu fazia questão de cultuar, parece que de repente foi por água abaixo, agora eu já não tenho mais essa certeza, porque eu estou sofrendo, né? Eu sempre segui tudo, sempre fui uma pessoa relativamente boa, sempre sou religiosa, por que isso está me acontecendo? Então a pessoa começa a questionar a própria fé, questionar
a própria religião. E muitas vezes elas procuram a doutrina espírita, nos procuram lá no centro espírita exatamente para isso, para que a gente dê um significado, para que a gente dê um sentido para aquela dor, para aquele processo, para que eles se sintam também acolhidos, né? Em muitas situações, as outras religiões não conseguem acolher determinados lutos, né? E então, eles vão em busca de onde eles vão ser acolhidos, vão ser ouvidos, né? Então, tudo isso é importante. Agora, como que isso acontece? Por que que dói tanto, né? Como eu disse para vocês, o vínculo, ele faz parte da nossa história, né? Se a gente for acompanhar todo o nosso processo de desenvolvimento, desde a época de bebê e crescendo, a gente vai relacionando. A gente começa com a mãe, expande para o pai, depois vai para outras pessoas da família, vai para a escola, e a gente vai cada vez mais expandindo os nossos vínculos, os nossos grupos de contato, e a gente vai, dentro desses vínculos, a gente faz esse vínculo de amor, as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente identifica, que a gente estabelece um laço. Só que Parques estabelece essa comparação que ele diz o seguinte, que o amor e a perda, eles são faces de uma mesma moeda. Se eu tenho dor na perda, né, eu tenho dor porque eu amo. E se eu tenho aquela pessoa, se ela existe, é a possibilidade de que um dia eu vou perder. Mas há um elo, há um laço que liga entre eu, há um vínculo e essa pessoa, né? Que é o elemento dessa perda. E as coisas, elas estão ali. Eu tenho essas duas faces. Se eu amo e perco, eu tenho dor proporcional a esse amor. Então, são faces de uma mesma moeda. A gente que ama, a gente corre o risco de ter muita dor, porque um dia a gente pode perder. Então, é mais ou menos, né, uma consequência da nossa existência. A gente não pode escolher só amar, tá? Eu vou só amar, mas quando você tiver para morrer, você me avisa que eu vou desamar, né? Eu não vou gostar mais de você, porque aí eu não vou sofrer. Não tem como, né? Porque se isso fosse possível, talvez a gente não sofresse tanto com a perda, mas a gente sofre porque é o preço que se paga pelo amor. E essa questão do vínculo, ela é muito relativa, né? Porque eu posso estabelecer um entendimento, por exemplo, de uma senhora de 90 anos, né, que faleça, e eu compreender dizendo o seguinte, mas é um processo natural, né? Ela já está idosa, ela ia falecer mesmo, né? Já estava mais ou menos esperado, mas e o vínculo que eu estabeleci a vida inteira com essa pessoa, né? Ou se não foi a vida inteira, como foi esse vínculo? Porque às vezes o tempo também não quer dizer nada. Como é no caso de uma gestante, né? Ela às vezes está gestante, está grávida ali de poucos meses, de poucas semanas, e ela perde, e ela sente profundamente. E aí a gente pergunta, mas foi tão pouco tempo, mas é o vínculo que se estabelece. É esse vínculo que é a chave da nossa dor, que é a explicação de tanto apego que a gente passa a ter a essa perda, a essa pessoa, que seria o elemento principal, né, do luto. É exatamente isso. Então, o Rodrigo Luz, ele diz o seguinte, que luto é uma outra palavra para falar de amor. Então, eu só vou sentir a dor do luto se eu amar. Se eu não amar, não vai ter muita repercussão. Eu posso até lamentar, eu posso até naquele momento manifestar alguma coisa, mas aquilo não vai mudar, não vai me desorganizar, não vai ter aquele impacto como tem quando a gente se distancia de uma pessoa que a gente ama, né?
Uma outra explicação também, uma outra visão, uma face que a gente tem que ter do luto é o seguinte: nós todos temos o nosso mundo presumido, nós temos a nossa rotina, nós temos a nossa família, nós temos o nosso trabalho, nós temos as nossas relações. E por pior ou que sejam, ou se a gente não estiver totalmente satisfeito com isso, mas ele é o nosso mundo, é aquilo que eu conto, é a minha vida, né? É a minha organização. Se eu perco esse mundo presumido, né, que é a minha fonte de segurança, que é a minha organização, isso é um desafio muito grande. Eu perco meio que o eixo ali, né? E a morte o luto, ele representa uma perda também do mundo presumido. Se eu tenho um vínculo com uma pessoa, se eu tenho um apego a ela, se eu estou com ela, se eu sinto amor, ela faz parte do meu mundo presumido, ela faz parte daquilo que eu sou, de como eu sou, e de repente, se eu perco aquilo, eu me desorganizo. Então, eu sinto a falta, eu sinto a perda, eu sinto a ausência, mas eu sinto também o impacto daquela ausência no meu dia a dia, na minha vida, na minha rotina, do modo que eu sigo, né? O meu novo caminhar. Então, isso também me provoca uma crise que pode ser agravada de acordo com a minha vulnerabilidade. Então, se eu sou uma pessoa mais sensível, eu vou me impactar mais com essa perda, com esse luto. A relação que eu tenho com essa pessoa. Então, se a pessoa que faleceu era uma pessoa, era um filho, era um pai, ou era um vizinho, mas que eu tinha grande estima, que era a relação que você estabelece com aquela pessoa também é determinante, né? Eventos e circunstâncias que levaram à morte. Então, se a morte foi uma morte violenta, foi uma morte súbita, abrupta, tudo isso é importante, né? E pode agravar essa minha crise, essa minha desorganização. E também, aonde diz respeito também ao nosso atendimento, o apoio social é muito importante. Essa pessoa tem que ter uma rede de apoio. Quando ela perde essa pessoa e não tem uma rede de apoio, ela não tem um amparo para que ela seja segura naquele período, naquela etapa tão importante da vida, ela se desorganiza muito mais. E muito acontece em termos de distúrbios psiquiátricos consequentes a lutos que foram mal conduzidos, lutos mais intensos, né, ou patológicos, enfim. Então, o luto, ele tem que receber um aporte, ele tem que receber um apoio. As pessoas que estão enlutadas, elas têm que ter uma rede de apoio, ou amigos, família, ou um grupo religioso, enfim, ela tem que poder contar com alguém, ela tem que poder contar com pessoas que vão estar com elas atravessando essa crise, atravessando essa fase, esse túnel, né, tão frio e tão difícil. E Elizabeth Kubler-Ross, né, nesse estudo que ela fez sobre a morte e o morrer, ela levantou aqui as fases do luto. Mas essas fases do luto, a gente tem que compreender que são momentos em que o luto se manifesta, mas que não é nessa ordem cronológica. Não tem que obrigatoriamente seguir esse ciclo, seguir essa ordem, né? Então, às vezes você tem uma pessoa que está sofrendo um luto, que está numa fase de raiva, mas que ela consegue se organizar, mas depois ela volta para a depressão e em algum momento ela pode negar de novo. Então, é um período de organização que acontece por etapas, por fases, mas não no sentido cronológico, tá certo? Então, você pode ter uma fase de negação e você, não, isso não está acontecendo, eu vou me proteger. E isso pode acontecer desde aquela fase lá, onde o céu começa a ficar escuro,
que você começa a perceber que corre o risco de você perder aquela pessoa que você ama, você já começa a negação dali. Não, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer, isso não acontece, né? E às vezes a gente vê essa negação até do próprio profissional de saúde que está cuidando daquela pessoa. Às vezes ele está sofrendo o impacto daquilo e fala assim, não vai morrer, comigo ninguém morre, né? Como assim? Faz parte do processo, né? Então, não vai acontecer comigo, eu estou bem, ou então morreu. São aquelas pessoas que você vai no velório, ela está lá cumprimentando todo mundo, conversando, está firme e contando da vida dela, está em fase de negação. Ela ainda, como a gente costuma dizer, não caiu a ficha ainda, né? Ela pode estar sentindo raiva, muita raiva, né? Ela tem raiva de quem foi, ela tem raiva de Deus, ela tem raiva dela porque ela não fez aquilo que ela acha que ela deveria fazer, enfim, tem esse sentimento que predomina, né? A depressão, que aí você encontra mesmo ali no fundo e fala, nossa, agora já deu, não sai disso aqui mais, né? Barganha, ela começa a negociar com Deus, olha, eu vou ser uma pessoa muito bacana a partir de agora, eu vou mudar, e eu vou melhorar, isso vai passar, não vai acontecer nada, então ela começa a negociar com ela mesma, negociar com Deus, né? E depois ela entra numa fase de aceitação que ela entra numa organização, ela começa a encontrar alguns significados, ela começa a compreender o processo, a absorver tudo isso. E Bowlby, que também estudou muito o luto, ele propôs 4 etapas. Essas fases, se a gente for analisar bem, elas são muito semelhantes. Então, tanto a classificação de um quanto de outro é para nos auxiliar no entendimento daquela pessoa que chega até nós, né? Para que a gente compreenda que aquilo que ela está sentindo faz parte do processo. Então, existe a fase de torpor, que pode ser também aquela fase que a pessoa não está aceitando, que ela está negando e que ela está ainda, é muito comum as pessoas, às vezes o próprio familiar falar, ai, minha mãe está em estado de choque depois que tal pessoa faleceu. Quer dizer, ela não consegue reagir ainda, ela não consegue expressar, ela não consegue elaborar nenhum pensamento sobre o que aconteceu, né? A busca da pessoa, então isso é muito comum. Eu ainda espero o telefone tocar, aquela pessoa vai falar comigo, está na hora dela chegar do trabalho, ela vai abrir aquela porta, vai entrar aqui, né? Vai chegar ali o domingo, nós vamos almoçar juntos. Então, ela começa realmente a entender e a imaginar que aquilo vai acontecer e que eu estou buscando aquela pessoa. O desespero, que aí a ficha bate, bate com força e eu entro em desespero, não consigo aceitar, não consigo entender, estou sentindo a falta, né? E depois a fase de reorganização, que é uma fase de aceitação também. Então, como vocês podem ver, são muito semelhantes as duas classificações, e isso só tem uma importância para nós, o reconhecimento da pessoa que nos procura no luto, para que você identifique que ela está atravessando esse processo de luto. Agora, isso pode ir e vir conforme o tempo, né? E como que isso evolui? Né? A gente está vendo essas fases, mas o que faz com que essas pessoas vão aceitando, algumas vão desapegando um pouquinho mais, vão conseguindo elaborar, encontrar um significado, o que acontece internamente? Na verdade, né, a gente tem 2 teorias que foi muito bem estudada por Parks sobre a elaboração do luto. Então, uma que é o apego, é o vínculo, né, que Bowlby falou. Então, é aquela relação que eu tenho de apego com aquela pessoa, é a minha relação com ela. A falta, a perda daquela relação me faz sofrer em grande intensidade, me desorganizar, chorar, deprimir, enfim, viver tudo aquilo que a gente viu ali. E existe uma outra vertente, né? Um outro lado dessa história, desse processo do luto,
que a gente chama de transição psicossocial. É aquela sensação que no início toda pessoa fala, né? Quando você perde alguém, na manhã seguinte, você olha para a cidade, você olha pela janela, a vida continuou. As pessoas estão indo trabalhar, o sol nasceu, está tudo normal, está todo mundo indo para a escola, enfim. Eu não estou legal, mas o mundo ele está girando, as coisas estão acontecendo. Então, há um processo social que acontece. E aí, o fato disso estar acontecendo e o que está acontecendo em relação ao meu apego, a minha perda de vínculo, faz com que eu repense em alguma mudança interna também. Então, esses dois movimentos é o que vai moldar esse luto. São esses dois movimentos, do apego, da perda e também dessa transição psicossocial, que não é só social, é psicológica também. Eu vou ter que, aos poucos, me preparando para lidar com essa nova situação. Então, é uma necessidade, uma exigência que vai me acometendo e vai fazendo com que eu me movimente internamente, né? Então, a gente diz que a gente tem duas orientações. O processo do luto é chamado de um processo, ele funciona como um processo dual. Eu me movimento para a perda e eu me movimento para a restauração. Então, são esses dois movimentos. A gente costuma dizer que o luto vem em ondas, exatamente porque eu estou movimentando essas duas forças. Então, vem a orientação da perda, quando eu me lembro daquela pessoa, quando eu sofro a perda dela, quando eu intensifico o meu sentimento em relação a isso, mas tem um movimento de restauração, que eu vou me organizando, eu vou sentindo a necessidade de me moldando, de modificando esse meu psicológico em função também do social, desse movimento que eu vou fazendo. Não sei se deu para entender nesse sentido. É mais ou menos isso. Essa imagem, ela esclarece para a gente. Você tem esse movimento, esse processo. E você oscila nesses dois movimentos. Então, por hora, desculpa, eu nego, eu sofro, né? Aí eu quero ver fotografia. Tem paciente que fala assim: hoje eu tirei o dia para sofrer. Hoje eu vou ligar, eu vou ouvir todas as músicas que me faz lembrar daquela pessoa, eu quero ver as fotos, hoje eu não vou sair de casa. Ela está vivendo qual? Ela está vivendo a fase, a orientação da perda. Ela vai cultuar aquilo, ela está vivendo aquilo. Só que amanhã ela já pode estar vivendo o outro lado. Ou às vezes no mesmo dia ela movimenta isso instantaneamente. Então, de ver fotografia, falar sobre a pessoa que foi, a necessidade dela por perto, a vontade dela chegar, né, em casa. Então, eles chamam isso até de um processo de ruminação, quer dizer, eu fico ali digerindo aquela perda, aquela necessidade minha de ver, de ter aquela pessoa fisicamente, de estar com ela, de abraçar, enfim, né, a ausência dela me faz sentir esse impacto. Ao mesmo tempo que eu tenho que responder às mudanças da reorganização da vida. Por exemplo, né, uma mulher que perde o marido, ela vai ter que reorganizar a vida dela. Por quê? Porque ela vai ter que pagar as contas dela, ela vai ter que cuidar dos filhos, ela vai ter que, em algum momento, voltar para o trabalho. Então, ele precisa assumir as tarefas que ela já assumia ou ele assumia anteriormente. Então, é um movimento, é um chamado que ela recebe ali para a restauração. Então, ela tem que ir nesse movimento também. E aí, também cabe nesse processo a nova identidade, né? Então, aquele filho que perdeu o pai ou a mãe, aquela orfandade tem que ser trabalhada, aquela mulher que até então era casada, agora ela se tornou viúva, enfim, é uma nova identidade que você busca nesse processo também.
Então, é um processo dinâmico. Então, a gente tem que entender também que esse processo não é retrocesso. Isso é importante que a gente fale isso, explique isso para a pessoa, para o enlutado, porque às vezes ele chega até nós e fala assim, nossa, eu agora estou voltando. Eu estava achando que eu estava seguindo, que eu estava no rumo certo, que as coisas estavam caminhando, mas eu estou sentindo que eu estou retrocedendo. Nossa, olha, essa semana eu tive um dia muito ruim, ou então vai mencionar para a gente datas, né? Natal, aniversário, é porque hoje completou tanto tempo, e essas datas movem muito para a orientação da perda, né? Elas não ajudam muito nessa restauração, só com o tempo, com a busca de um outro significado que as pessoas vão buscando essa restauração, mas é importante você dizer para ela, não, você não está retrocedendo, isso faz parte do processo, hoje você viveu isso, ou ontem, ou agora, mas lembra, que você vai chegar do outro lado. É como esses bonequinhos aí, né? Você vai lá embaixo, mas amanhã você está lá em cima. Então, é importante você entender esse movimento até para você acolher esse momento. Então, ele está no momento que ele está mais orientado para a perda, ele está mais ali vivenciando essa fase. Então, a gente vai acolher, vai entender e vai aguardar e vai trabalhar esse acolhimento para que auxilie nessa orientação para essa organização, para essa restauração, tá? Então, o Parks fala que o luto é o custo do amor, e a única maneira de evitar essa dor é não amar. Só que ninguém está fazendo isso, ninguém faz e ninguém vai fazer, né? Quer dizer, eu vou deixar de amar com medo de perder essa pessoa um dia? Ninguém faz isso. É inerente a nós amarmos, né? Vincularmos as pessoas, expandirmos cada vez mais as nossas redes de contato. Então, é um custo que nós vamos ter que arcar com ele, digamos assim, né? E os questionamentos continuam, e a doutrina vai nos esclarecer de muita coisa. Então, muitos questionamentos são feitos, principalmente quando a gente tem morte, né, de pessoas jovens, de criança, né? Nossa, morreu tão jovem, morreu antes da hora, tinha tanto o que fazer, né? Isso é muito comum. E o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 21, ele fala, né, que quando a morte vem ceifar nossas famílias, levando jovens ou velhos, muitas vezes a gente diz, Deus não é justo, porque ele levou as pessoas antes da hora, né? Enquanto podia levar uma pessoa mais velha, levou um jovem, e a gente começa a brincar aí de Deus e começar a questionar isso, né? Só que a gente sabe, através da doutrina, que os espíritos, eles não são crianças, né? Os espíritos são espíritos aí que já estão encarnando, reencarnando, e que têm uma necessidade dessa reencarnação, desse rompimento, dessa interrupção. Então, no item 21, o Evangelho esclarece, né? Aí a necessidade de nós nos elevarmos, né, para compreender que a gente tem que ver ali o bem aonde a gente imagina que está acontecendo o mal ou o errado, né? Então, a morte prematura, o Evangelho esclarece, muitas vezes é um grande benefício que Deus concede àquele que parte, porque está preservando aquele espírito, aquela pessoa, né, a alguma situação de dificuldade, alguma dor, né? E aquele que morre à flor da idade não é vítima de fatalidade, mas Deus julga ser útil não permanecer, aquela pessoa não é necessário que ela permaneça à terra. Então, isso aqui nos esclarece, nos auxilia em muitos aspectos, porque muita gente fica questionando,
coitado, né? Morreu uma criança, e as pessoas realmente, né? É natural na nossa condição humana que a gente sinta isso de uma maneira mais intensa, que isso impacta mais, né? Nos nossos sentimentos, mas a gente tem que ter esse entendimento esclarecido pela doutrina, né? Pelo Evangelho. Outro questionamento, né? Perdeu, morreu, acabou, é o fim, né? Acabou, acabou, não existe mais. Será que é assim? A gente sabe que não é, né? Desde a Gênese ali, a gente sabe que o espírito ele encarna e reencarna. É uma consequência da lei do progresso, a reencarnação. Então, no intervalo dessas existências, ele vai para a erraticidade, ele vive no mundo espiritual, mas ele se prepara para novos nascimentos, novas encarnações, né? E no Livro dos Espíritos, a Kardec pergunta, né? Os espíritos constituem um mundo à parte? Sim, um mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, né? Mas qual dos dois mundos, o espiritual ou o corpóreo, qual que é o principal? O mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. Então, acabou? Não existe mais? Não. Há uma transição, há uma passagem, há uma mudança. E aonde que eles estão? Eles estão por toda parte, né? Povoando esses espaços infinitos que a gente sabe que, de acordo com o grau evolutivo, com o merecimento, eles vão habitar mundos inferiores ou não, né? E esses laços são rompidos? Eu nunca mais vou ver, acabou, acabou e pronto. Não, né? Os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Então, eles fortificam, estreitam, e a gente só separa na encarnação momentaneamente. Então, a gente tem essa aproximação, a gente estabelece esse vínculo, então, afetivo, esse apego, né? Essa relação que eu estabeleço de amor com aquela pessoa, ela acaba, rompe e pronto, né? Ele vai para o mundo dos espíritos e acabou? Não, nós fazemos parte ainda de uma outra família espiritual, nós temos ainda a permanência desses laços de semelhança, de afetividade, que vão nos acompanhar em várias encarnações e reencarnações, né? Então, isso é importante para que a gente console, porque aquela sensação que a pessoa que está vivenciando o luto, de que nunca mais, ela é horrível, ela é opressora, ela é muito dolorosa. Então, a gente tem a doutrina, ela é consoladora, ela nos esclarece, ela nos acalma quanto a isso. Não, é momentâneo. Essa separação está acontecendo agora, mas isso vai ter um dia, um momento que isso vai acontecer, esse encontro, né? Os laços de afeto, de simpatia, de amor, vai nos unir por outros encontros, por outras vivências, por outras encarnações. E isso acalma o coração. Então, muitas pessoas que não são espíritas, elas buscam a doutrina espírita porque ela traz esse consolo. Ela traz essa iluminação para aquela pessoa que não consegue ver nada, ela está no breu total. Então, ela consegue caminhar com um pouquinho daquela luz, e a partir do momento que ela vai caminhando, que ela vai se aproximando mais do conhecimento da doutrina, ela vai se iluminando também e ela vai conseguindo seguir de maneira mais firme, ela caminha mais para a restauração, mais para a organização. Outro questionamento que fazem bastante, né? Será que aquela pessoa que foi está bem, né? E aí, principalmente mães que perdem filhos, que perdem crianças, aquela sensação, porque o desejo de todo pai, de toda mãe, é de proteger, é de cuidar, é um instinto, é uma necessidade que os pais têm também, não só uma função, mas também uma necessidade. E aí esse questionamento ele surge, né? Será que eles estão bem?
Como é que pode, né, meu filho ou essas crianças estarem aí, ou esse jovem? Mas o Evangelho também é consolador, né? Nós sabemos que a alma vive melhor desembaraçada do seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão todos por perto. Seus corpos fluídicos cercam-vos, seus pensamentos protegem-vos. Vossa lembrança embriaga-os de alegria, mas também vossas dores despropositadas os afligem, porque denotam uma falta de fé. E isso é muito importante a gente colocar isso para o enlutado. Por quê? Porque as vibrações ali naquele momento de dor, muitas vezes, não são boas vibrações. São vibrações de dor, de revolta, de questionamento. Então, e isso, de alguma maneira, pode, a gente sabe, né? Pela física quântica, pelo que a doutrina nos mostra, que a gente pode, de alguma maneira, né? Atingir aquele ente querido da gente com a nossa dor, com a nossa sintonia, com a nossa vibração. Então, é importante que a gente coloque isso também para essas pessoas, o quanto é importante as preces, quanto é importante as vibrações, as memórias boas, né? Viver, não é não chorar, o choro ele é permitido, digamos assim, né? O choro é até necessário, mas é aquele choro da ausência, choro da saudade, choro da memória, da vontade de estar perto, e não aquele choro de revolta, aquele choro de raiva, de protesto. Então, há uma diferença. A gente sabe que os sentimentos, as emoções que a gente emana, que a gente sente no coração, formam ondas, né? Ondas aí de energia que podem atingir grandes distâncias, então, e que podem atingir os nossos entes queridos também nessa distância toda, ou nessa proximidade, enfim, eles são passíveis de receber essas nossas vibrações. Então, tomara que sejam boas vibrações, vibrações de saudade, de amor, de lembrança, de carinho, né? Para que eles se sintam bem. E é isso que a gente falou agora, quer dizer, tudo que a gente sente na pulsação das nossas preces, nas vibrações das nossas orações, né? Tudo isso a gente consegue auxiliar aquela pessoa que também está no mundo espiritual e que precisa seguir também o caminho evolutivo, porque se nós estamos vivendo também a nossa transição aqui do luto, esse processo todo, com certeza, né, aquele ser que desencarnou, aquele espírito, ele também está numa fase de transição, ele também vai ser beneficiado com boas vibrações, com as nossas orações, com as nossas lembranças. Nós temos várias obras, né, espíritas, vários livros que abordam isso, que os espíritos, eles falam sobre essas vibrações recebidas de amor, o quanto da importância dessas vibrações para o acolhimento deles também no mundo espiritual. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento e que a gente passe isso para as pessoas, para que elas tenham essa ferramenta consoladora, né, ali tão fácil, né, que pode auxiliar. Porque às vezes a gente fica pensando, né? O que eu posso fazer por aquela pessoa que foi? Há muito o que ser feito, o que ser vibrado, o que ser pensado. Aquele amor, ele pode ser manifesto não com coisas materiais, com situações do mundo físico, mas ele pode também se manter, né? Dessas vibrações de amorosidade, de proteção, de carinho. Então, esse ser espiritual, ele também pode receber esse amor em forma de vibrações.
E no capítulo 5, no item 22, né, também fala sobre essa libertação dessas almas que foram, né? Então, considera o corpo físico como sendo uma prisão. Então, ficais cientes, por a verdadeira liberdade está no rompimento, né, desses ilames do corpo, e que enquanto estiveres na terra, estais em cativeiro. Então, a gente tem que entender que há realmente a libertação daquela borboleta, né? Ela está ali no casulo se preparando e depois ela voa, ela se liberta. Então, isso também reforça a ideia de que eles estão bem. E qual que é o sentido disso tudo, né? De passar por esse processo, de entender tudo isso e como que eu vou encontrar um significado? Como que isso vai fazer com que eu cresça e evolua? Como que isso vai me iluminar? Como que isso vai contribuir com a minha evolução espiritual? Então, tem esse poeta o Tagore, né, escritor, que diz o seguinte, que a vida, ela caminha assim, e que ele compara a morte e a vida com os nossos passos, quer dizer, a gente precisa acompanhar esse processo evolutivo, por ora na morte, por ora vivendo, e esse é o processo da evolução. Então, se eu preciso passar por esse processo, se eu tenho esse entendimento, é porque isso vai contribuir para o meu processo evolutivo. E a morte nada mais é do que uma curva na estrada. Eu vou, né, perder de vista aquela pessoa, eu não vou conseguir ver mais, como um barco, né, que vai indo para o horizonte, vai ficando cada vez menor até que eu perca ele de vista, mas ele existe, ele está longe do meu alcance, mas ele está, ele existe em algum lugar. Então, esse processo todo que nos faz enxergar essa continuidade da vida, essa existência, né, após esse período da morte, faz com que a gente cresça na nossa consciência, aquilo que Elizabeth falou lá no início, né, que a gente sai desse plano, a gente sai desse casulo para expandir a nossa consciência, né? Então, a morte é essa expansão de consciência, mas o nosso entendimento da morte também nos expande, também nos faz evoluir e crescer. Então, é uma necessidade que nós precisamos viver. O luto é uma experiência importante que nós precisamos viver e não dá para adiar. Então, não dá para deixar para depois. O luto aparece, ele acontece e a gente não tem como recuar. Não tem como a gente dizer, não, eu não vou viver, eu não quero. Não, não tem jeito. Você pode ficar numa fase de negação, mas em algum momento você vai entrar naquela roda, você vai viver todas aquelas fases, porque é um processo que tem que ser vivido. Ele tem que ser a gente não supera o luto. O luto não é algo que se supera ou pula ou deixa de viver. A gente faz com que aquilo não exista, não tem jeito. A gente tem que transpor, a gente tem que passar por isso, né? Eu tenho uma paciente que ela perdeu o marido e ela falou para mim assim, né? Logo nos dias que ela perdeu, ela falou assim, nossa, que vontade de eu estar daqui 5 anos, de eu dormir e acordar daqui 5 anos, com uma outra visão, com uma outra consciência, com uma sensação diferente, né? E esse tempo se passou, e ela hoje fala, meu Deus, esse caminho que eu percorri é tão rico, como eu aprendi, como eu vivi, como eu consegui perceber coisas que eu não teria percebido se não fosse pelo luto, se não fosse através do luto. Então, ele é um processo que nos faz crescer de alguma maneira. E a Karina, né, ela estuda muito o luto dos sobreviventes a suicídio, então, de familiares de enlutados por suicídio, e ela diz que o acolhimento
funciona como você fazer brotar flores em pedras, né? Então, a gente tem que, através do nosso amor, ali no nosso atendimento, na assistência, do nosso acolhimento, a gente tem que fazer essa rede de apoio, tem que estabelecer esse acolhimento de forma que a gente legitime todos os sentimentos, sem julgar, porque, como a gente viu, existem várias manifestações do luto e são todas permissíveis, né? A gente tem que permitir a pessoa sentir. Então, a gente vai ver a partir acho que do próximo slide, algumas frases que machucam tanto algumas situações que a gente às vezes fala com o intuito de ajudar, mas a gente acaba atrapalhando. Então, é importante, se você não souber o que dizer, acolha, acolha. Entenda e não subestime aquela dor. Legitime aquilo que aquela pessoa está tentando te dizer, está expressando, aquela dor. Você tem que receber, sem julgamento, sem achar, sem indignação, sem questionamentos. A gente tem só que formar uma rede de amor que cubra aquela pessoa e que ela se sinta protegida, amada, acolhida, recebida por nós. Aí nós vamos ver, através desse carinho, dessa proteção, nós vamos nos surpreender com quantas flores a gente vai ver brotando em pedras. É um mecanismo que sempre dá certo, se você souber acolher, né? E aqui eu vou deixar algumas recomendações, né? E reforçando o que eu disse anteriormente, acolha, mas deixa doer. A gente não impede, a gente não fala para dor, né? Não tem como, nós não temos essa capacidade, nós não temos essa magia, né? Para dizer assim, não, olha, a partir de meia dúzia de palavras que eu disser aqui para você, ou do meu abraço, eu vou fazer com que pare de doer. Não, talvez o meu abraço ajude a diminuir essa dor, nem que seja no auxílio de uma elaboração, de uma restauração, mas a gente tem que deixar doer, porque a gente tem que deixar esse processo acontecer. A gente só tem que estar ali, resguardando, amparando, acolhendo, aceitando, dando amor, protegendo, mas a gente não pode fazer nada para impedir que a pessoa sinta aquela dor ou manifeste aquilo que ela está sentindo. Então, a morte é uma morte. Quanto mais a gente evitar a dor, mais ela vai doer. E vale falar da dor? Tem que falar da dor. Tem que criar um espaço para essa dor acontecer e para que ela se manifeste também. Porque se eu impedir, ela vai vir muito mais forte. Ela vai ser mais intensa, ela vai destruir, ela vai trazer transtornos outros. Então, a gente tem que saber conduzir essa dor. E como que a gente vai conduzir ali no atendimento fraterno, né? Com aquilo que é ensinado para nós, amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente vai ter empatia pelo outro, então eu vou me colocar no lugar do outro, mas eu não vou conseguir sentir o que o outro está sentindo, e também eu tenho que ter o cuidado de ir lá, mas não ficar lá. Eu tenho que voltar para mim. A empatia é um movimento nesse sentido. Eu vou entender, eu vou aceitar, eu vou acolher aquilo que aquela pessoa está sentindo. Eu vou estar com ela, mas eu não vou ficar lá. Eu vou ficar aqui, mas eu estou com ela. Já a compaixão já é um sentimento que abrange, que cresce, que traz ação. Então, a compaixão vai fazer com que a gente haja de forma a auxiliar, a ir ao encontro da necessidade do outro. Então, eu tinha uma paciente enlutada uma vez que falava para mim assim,
as pessoas entravam na minha casa, me faziam companhia e iam embora. Elas ficavam, me abraçavam e depois iam embora. E sabe o que que eu queria naquele momento? Olha só, eu queria que ela entrasse aqui e me ajudasse nas tarefas de casa, porque eu não estou conseguindo, eu não tenho energia, eu não tenho força, eu não tenho disposição. E ficar aqui desse jeito, com essa casa desse jeito, está me trazendo um mal-estar também, está me acometendo, está ampliando esse processo meu. Como eu queria receber uma ajuda aqui. Então, a compaixão vai fazer você perguntar para essa pessoa: o que que você quer que eu faça por você? Então, essa ação não é só paralisada, não é só hipoativa, não é passiva, ela também é compassiva. Eu vou buscar esse sentimento, eu vou buscar ajuda, eu vou contribuir para aquele bem-estar, mas eu vou entender que a dor é dela. A dor é ela que está sentindo, mas eu estou aqui com ela. Isso é que é importante. É esse o amor. E evitar frases, né? A gente acha que quem está enlutado tem que ser um super-herói. Para começar, a gente fala para a pessoa assim: não chora, não. Você tem que ter forte, você tem que ser forte. Você tem filhos, você tem outras pessoas, você tem sua mãe, você tem não sei o quê, você tem que ser forte. É justo isso? Você está sentindo uma dor do tamanho do mundo. E a pessoa fala: você tem que ser forte. É difícil, né? É muito difícil isso. Você é jovem, pode se casar de novo. Tem sentido? Você ainda pode ter mais filhos, como se um substituísse o outro. Mas ele estava velhinho. Olha que frase mais estúpida, né? Era só um cachorro. Você está chorando desse tanto, sofrendo desse tanto por causa de um cachorro, né? Mas já fazem 3 meses da morte do seu pai, você ainda está falando nele? Você ainda está falando nisso? Seu marido morreu 1 mês e você já vai sair? Você já está aí se aprontando? Passando um batom? Eu sei o que você está sentindo, não sabe. Não sabe. Eu posso até imaginar, digamos assim, projetar aquela situação em mim. Ou porque eu já vivi, ou porque eu tenho um conhecimento, quer dizer, eu também vivi um luto. É essa frase. Eu também senti uma dor, mas não é a mesma a dor que ela está sentindo. Porque a relação dela com a pessoa que faleceu é uma relação única. Então, luto é individual. Não tem como você dizer: ai, amiga, eu sei muito a dor que você está sentindo. Não, você não sabe. Você não sou eu. Você não tinha a mesma relação com a mesma pessoa como eu tenho. Você não tem os mesmos sentimentos, os mesmos valores, as mesmas, enfim, experiências, vivências. Então, cada luto é único. Então, a gente não vale dizer isso, tá? Você deve livrar das coisas o mais rápido possível. Tem gente que nem só fala isso, mas faz, antecipa. A pessoa está lá no velório, aí manda um amigo ir lá na casa, esvaziar os armários, esvaziar as roupas, encher uma caixa, colocar lá na garagem, despachar, para quando a pessoa volta do velório, não, ó, não tem nada aqui, vai ficar mais fácil para ela. Às vezes a pessoa faz isso até com boa intenção, mas isso é uma invasão, isso é desrespeitoso. A gente não faz isso. O enlutado vai ter o tempo para desfazer dessas coisas da maneira que ele quiser, quando ele quiser e tiver pronto, tiver essa necessidade. Então, são situações que a gente tem que esperar. Ah, mas eu fiz isso e para mim foi muito bom, porque logo que eu cheguei em casa, eu já esvaziei tudo e foi muito bom para mim. Foi bom para você. Foi você que fez. Mas para aquela pessoa, pode não ser, pode ser agressivo, pode ser doloroso,
Eu mesmo tive um luto na minha família, que a mãe falou isso, ela relatou. Quando eu cheguei em casa, as gavetas estavam vazias, meu coração estava vazio e as gavetas também, me doeu muito mais. Então, vamos ter cuidado com isso também, né? E é aquela que eu falei para vocês, de você tem que ser forte, que isso aí, pelo amor de Deus, né? Outra coisa, né? Eu já falei aqui de eu sei como você está sentindo e eu sei como é. Não, não sabe. O luto tem uma manifestação singular. O meu luto é o meu luto, não é igual ao de ninguém. E não tem tempo certo. Olha, o luto normal é 3 meses. Passar de 3 meses, não, isso não existe. Isso não existe. O tempo é o tempo de cada um. Cada um tem um processo, tem aqueles movimentos que a gente falou, tem a ressignificação, conta com determinados fatores que amenizam, que auxiliam ou que agravam, enfim, cada um tem o seu tempo de sentir, de evolução dentro desse processo de luto, ok? Buscar rede de apoio é importante, né? Buscar pessoas, buscar grupos, enfim, situações, pessoas que podem auxiliar nesse momento, que é um momento de vulnerabilidade, é um momento de fragilidade, é um momento de desorganização, de crise. Então, a gente tem que buscar ajuda, sim. E como que a gente pode mostrar essa ajuda, né? Se mostrar disponível, se mostrar humano, acolhedor, dizer, eu estou aqui, né? Você tem alguém que com você para atravessar essa crise, né? E uma coisa que quase ninguém tem paciência e acaba atropelando e fala assim, já deu, Nossa Senhora, olha, encontrar fulana dá preguiça, porque a gente quer sair para divertir, a gente quer fazer as coisas, ela fica só falando no marido que faleceu, o tempo todo falando. Se você é amigo, se você quer acolher, se você quer ajudar, ouça. Ouça 1, 2, 50, 500, 1000, quantas vezes o seu amigo, a sua família, ou quem quer que seja, precise falar para você. Contar o mesmo sonho, contar, reinventar toda aquela situação, reorganizar o momento que aquela pessoa faleceu, enfim, ela vai se reorganizar muitas vezes verbalmente, ela vai falar para a gente, ela vai contar aquilo, muitas vezes, e no nosso atendimento, muitas pessoas vão nos procurar ali para ter um espaço para falar. Porque em casa as pessoas já torcem o nariz, no trabalho ninguém aguenta mais, na família, não, nossa senhora, a gente começa a melhorar quando a fulana vem e começa a contar de novo, aí eu fico ruim de novo. É rede de apoio, que é uma outra coisa que é importante também. A família, ela pode viver lutos juntos, acolher uns aos outros, sem pacto de silêncio. Agora é proibido falar sobre aquela pessoa, sobre a morte dele, sobre o luto. Não, é uns ajudando os outros, é um grupo de apoio, é uma rede importante também. Então, deixar a pessoa falar bastante, deixa resgatar as memórias, deixa chorar. É esse o acolhimento que você tem que fazer, é ouvir, é receber, e é mostrar ali, eu estou com você. Não é só corpo presente, não, tá? Não é ficar ali com a pessoa olhando para o outro lado e desenhando, mexendo na mesa, não. É olho a olho, é ali, é o acolhimento, eu estou aqui com você. Ali na assistência, é muito importante, quando a gente senta ali naquela mesa, a gente olhar para o outro e falar, eu estou aqui. O que você quer, o que você precisa, o que você veio buscar, eu estou aqui para você. Isso é muito importante, se mostrar disponível,
né? E aquilo que nós conversamos, né? Sempre quando alguém vai falar sobre alguém que morreu, sobre a morte, não vamos falar de coisa triste. Ou às vezes a pessoa quer falar sobre a morte em si, né? Às vezes o enlutado não tem oportunidade. É o que eu disse, às vezes a pessoa procura a gente lá no atendimento porque ela não tem espaço em casa para falar, ela não tem com quem dizer. Então, ali é um lugar que ela se sente segura, que ela se sente bem, que ela se sente acolhida. Então, a gente vai ouvir essa pessoa, a gente vai estar com ela, né? A melhor saída para enfrentar o luto é falar sobre ele. E entender, como eu disse, daqueles movimentos, né? Do movimento para a perda, do movimento de restauração. Um dia a pessoa está mais para a perda, ela está um pouco mais raivosa, depressiva, angustiada. Outro dia ela já está movimentando melhor no sentido das necessidades da vida, do movimento restaurativo. Então, o luto não é uma linha reta. Então, o luto ele vem em ondas, em altos e baixos. E a gente tem que entender isso, acolher e dizer: está tudo certo, não tem problema nenhum, hoje está assim, amanhã não vai estar, né? E entender que datas especiais, datas comemorativas, finais de ano, sempre vai acometer essas pessoas de uma maneira diferente. E aí a gente pode sugerir, né, que seja uma oportunidade para ela prestar uma homenagem, para ela fazer uma visita, ou para ela celebrar aquela data de uma forma que ela se sinta bem, que ela se sinta confortável e que consiga, às vezes, homenagear ou se sentir mais próximo daquele ente que faleceu. Então, isso também é importante, né? E, como eu disse, colocar sempre à disposição, tá bom? Então, que o luto não muitas vezes a gente vai pedir aquela pessoa para procurar um médico, para procurar um profissional, né, de saúde, um psicólogo, para que ajude, auxilie naquela uma terapia, naquele processo, né? Então é importante que a gente ouça, que acolha e que também esteja disponível, mas que compreenda esse processo para que a gente consiga ampliar também essa rede de apoio e essa rede de ajuda, né? Então, tudo isso é bom, é importante, auxilia, mas ali para nós, no nosso atendimento, e a gente sabe também, né, humanos e em evolução que estamos aqui, da importância do conhecimento da doutrina para esse esclarecimento, para esse processo do luto, né, para nos ajudar. Eu acho que a doutrina ela nos acolhe de uma maneira que nenhum outro processo é capaz de acolher. Então, eu falo que, às vezes, quando eu estou lidando com o luto de uma pessoa que tem uma outra religião e tudo, eu fico, às vezes, internamente lamentando, porque do quanto ele poderia ser beneficiado se ele conseguisse compreender ou conseguisse apreender o conhecimento da doutrina, porque ela é consoladora. Ela consegue, através de um raciocínio, de um entendimento, ela consegue nos colocar numa situação de conforto, de alívio, de acolhimento, de esperança, porque é uma coisa que o enlutado precisa muito também de sentir esperança, porque ele está ali num processo muito turbulento, muito agressivo, e ele precisa de algo que traga acolhimento, esperança, calma, tranquilidade, uma luz, né? Que a gente sabe que a doutrina nos oferece. E além da doutrina, o tempo, né? O tempo vai fazendo com que a gente viva esse processo e que a gente consiga se expandir o nosso entendimento, a nossa consciência. E aí a gente costuma dizer que
cada um vive esse tempo de maneira distinta também. Então, o tempo é o tempo necessário, é o tempo que cada um vai precisar para ressignificar, para amenizar, para ter algum entendimento, para conseguir ter um pouquinho de calma e acolhimento no coração, né? Para enfrentar toda essa jornada. E aí a gente pode, às vezes, pensar o seguinte, que com o tempo essa dor vai diminuir. Já sei, essa dor que eu estou sentindo agora, essa coisa ruim aqui dentro, com o tempo ela vai diminuir. Mas sabe o que que acontece? É que essa dor, ela não diminui. A dor da perda, a dor que eu sinto da ausência física daquela pessoa, ela vai estar comigo. Não tem como ela ser retirada de mim. Mas sabe o que que vai acontecer? Ela vai continuar do mesmo tamanho, só que eu vou crescer em torno dela. Eu vou expandir o meu entendimento, eu vou conseguir evoluir nesse processo, eu vou conseguir me conhecer melhor, eu vou estudar mais, eu vou expandir a minha consciência a respeito desse processo. E aí, essa comparação é como se fosse uma bolinha de ping-pong num frasquinho, né? Que essa bolinha, ela movimenta com dificuldade. Eu achei essa comparação excelente, sabe? De um grupo infinito, que é um grupo de acolhimento à luta, eu achei perfeito isso. Porque quando você coloca essa bolinha num frasco, um tamanho que ela esteja lá movimentando com dificuldade, ela representa o luto. Está ruim, está apertado, está doendo, mal consigo mexer nessa dor. Mas quando, à medida que o tempo passa, eu vou conseguindo ressignificar esse momento, dar um novo significado para a minha dor, eu vou conseguindo expandir esse espaço ao redor dessa dor. E aí essa bolinha que representa a dor, ela vai movimentando melhor. Então, apesar dela permanecer comigo, ela, ela movimenta, ela transita melhor, eu convivo melhor com essa dor internamente. Eu consigo compreender melhor esse processo e entender o significado de eu viver esse processo. E aí nós aprendemos, né? Nós ganhamos novos olhos e cicatrizes transformadoras. Eu acho isso perfeito. Então, a gente vai, ao longo do tempo, criando essas cicatrizes que nos transformam e nos fazem crescer, né? Evoluir. E Parks também diz que a espiritualidade, a religião são recursos muito importantes no enfrentamento do luto. E isso reforça a importância do nosso acolhimento ali, né? Nessa assistência. Então, ela permite um melhor ajustamento, um melhor entendimento, né? E Maria Helena Franco diz no livro dela o seguinte, que a crença que nós temos, que todos nós temos, possibilita a construção ou a adoção de um significado. Então, a presença dos rituais dentro de cada religião ou de cada divino que cada um traz em si, né, dão ao enlutado ferramentas para que ele lide melhor com essa situação. E a experiência de pertencimento a um grupo religioso também promove uma integração social e forma uma rede de apoio. O enlutado, ele passa a se sentir pertencendo a um grupo. Isso é uma rede de apoio importante também. Então, uma comunidade religiosa, um grupo religioso, né, uma instituição, pode ser aí a que a pessoa frequenta ou dentro ali da nossa casa espírita, a gente pode formar uma rede de apoio que vai contribuir, vai criar ferramentas e elementos que são importantes para esse crescimento.
E aí tem a Tânia ela tem um núcleo assistencial em São Paulo, um centro espírita, que ela fala que na experiência dela, eu já estou terminando, tá, pessoal? Muitas pessoas, né, descontentes com explicações de outras religiões, de outras casas, né, religiosas, procuram a casa espírita para solução dessas questões internas. E a gente sabe que isso acontece muito, né, no nosso atendimento, né? Então, pessoal, assim, já partindo, né, para encerrar, a experiência do luto, ela é individual, ela é única, eu vou ter que viver isso, eu comigo, com a minha dor, com o meu processo, e com as ferramentas que eu tiver para lidar com essa situação. Mas contar com o outro, contar com uma rede de apoio, contar com um espaço seguro, me faz ter mais forças, mais sustentação para enfrentar esse processo meu, da minha dor, do meu enfrentamento ao luto. E essa frase eu gosto muito. Há pensamentos que são orações, momentos em que a gente sente e que como se fossem orações de joelho. Daí a importância do como a gente tem que pensar, tem que emanar os nossos pensamentos de bons sentimentos, de boas vibrações, para que a gente consiga atingir o nosso ente, né, querido, que nos deixou. E a Ana Cláudia diz o seguinte, que a vida é breve, precisa de valor e precisa de sentido e significado, porque a morte é uma ponte para a vida. Então, não tem como a gente não pensar na morte se a gente está nessa vida, né? Se a gente está vivo. Então, a gente tem que estabelecer essa ponte, a gente tem que pensar, tem que atribuir significados para as nossas dores, para a nossa vida, para os nossos enfrentamentos, certo? E aqui, só para finalizar, tem essa poesia, achei muito bonito, né? Se eu soubesse que seria a última vez, sobraria um minuto para parar e dizer eu te amo, em vez de supor que você soubesse o quanto te amo. Se eu soubesse que seria a última vez, estaria presente para compartilhar seu dia. Ninguém tem a vida garantida, nem os jovens, nem os velhos. E talvez hoje seja a nossa última oportunidade de abraçar com força quem amamos. De modo que, se você espera até amanhã, por que não fazê-lo hoje? Porque se o amanhã nunca chegar, você certamente lamentará o dia que você não teve tempo para sorrir, abraçar ou beijar. E estava ocupado demais para dar a alguém o que seria seu último desejo. E se o amanhã nunca chegar, você nunca lamentará o que fez hoje. Sigamos com Jesus na certeza que a vida não cessa. Essa certeza nós temos, né? É isso, pessoal.